Boa noite, como estão vocês? E aí, Instagram, e aí, meus queridos? Deixa eu organizar aqui. Começando agora uma live especial sobre, o nosso baile, uma live de esquenta do baile. Oi, Fabi, bem-vinda. Ó, vamos para as máscaras, vamos para a live de esquenta do baile. Se você está assistindo a gravação dessa live, vocês podem passar aí 2 minutinhos que a gente vai receber as pessoas agora aqui. É uma live muito especial com uma convidada que é a terapeuta e orientadora educacional Fabiana Mainart. Nós vamos falar hoje. Bem-vinda, bem-vinda, Eliane, bem-vinda. Mabi. Vamos lá. Bom, eu me chamo Luciana Pereira, sou terapeuta transpessoal sistêmica, consteladora, também trabalho com cursos terapêuticos, né? E essa live aqui de hoje é uma live de esquenta de um curso que a gente está preparando gratuito para vocês, que vai acontecer na semana que vem, faltam 6 dias. E esse curso terapêutico se chama o Baile. Na verdade, ele é uma jornada terapêutica. Por que o baile, né? E por que o tema da live de hoje, ele é justamente esse, as máscaras que as crianças usam para sobreviver na escola, viver ou sobreviver. Que rolê é esse, né, de máscara que eu tanto tô falando? O pessoal tava perguntando se é máscara de proteção contra a Covid, né? E não é. Então, essas máscaras que eu tô trazendo aqui para vocês, ó, as máscaras, elas são mecanismos de proteção que a gente usa. Então, no baile, a gente vai perceber o que acontece quando pisam na ferida da gente, pisam no pé da gente, né? Ativam a dor e a gente tem uma estratégia para sentir menos essa dor, para se proteger dessa dor. É sobre isso que vai ser o nosso baile. A gente vai perceber que a gente está o tempo todo usando máscaras. Olha, eu tenho 2 aqui. Tem essa de gatinha. E tem essa aqui, que é super sexy, né? Então, que máscaras são essas que a gente usa no dia a dia e que fazem com que a gente sofra menos? Será que elas fazem bem de verdade pra gente? Será que a gente pode viver, ter a coragem de tirar essa máscara e olhar pra gente de verdade? Então, é sobre isso que o baile vai trazer para vocês muitas experiências vivenciais. A gente vai fazer atividades práticas, né? Vai ser muito gostoso. Então, é uma jornada que começa na próxima terça-feira e ela vai durar 10 dias. Totalmente gratuita, online. Então, aquelas pessoas que estão sem grana para se trabalhar terapeuticamente, estão, assim, super mega intimadas a participar. Clica aqui na minha bio e entra no grupo do WhatsApp para fazer a inscrição, tá bom? Então, deixa eu ver quem tá aqui. Eliane, Paz Mainarte, Aira, Sônia Paraíso, Vanessa, Danai, Sica, bem-vinda também, né? Eu já falei um pouquinho para vocês sobre essas máscaras, né? Eu vou chamar agora a Fabiana. A Fabiana é uma pessoa muito especial, né? Além de ser uma profissional fantástica, é uma amiga muito querida. Ela é também terapeuta transpessoal sistêmica, trabalha com essa parte toda do ser como um olhar integral para o ser, né? Faz constelações, tem um trabalho maravilhoso com mandalas. A gente vai agendar uma live, Fábio, para falar sobre essas mandalas também, viu? E aí, eu convidei a Fábio porque ela trabalha com crianças e adolescentes, né? Ela é orientadora educacional. Então, assim, essas máscaras, ó, que a gente usa o tempo todo para conseguir viver e sobreviver à vida. Será que nossos filhos também usam essas máscaras? Será que eles na escola manifestam esse jeito de ser com máscaras? Será que os professores também influenciam nas máscaras? É sobre isso que a gente vai conversar. E a Fabiana, ela tem uma experiência muito prática de tudo isso. Eu vou convidar ela aqui. Se você conhece mamães, né, ou professoras, professores que gostariam muito de ter esse conhecimento sistêmico que a Fábio vai trazer, eu vou entrevistá-la. Manda agora aqui essa live para essas pessoas, ajuda a difundir esse conteúdo, porque tudo que acontece na infância e na nossa adolescência repercute sobre toda a nossa vida. Então, é muito importante ter esse olhar diferenciado. Deixa eu chamar a Fábio aqui.
Convidar a Fabi. Deixar ela se apresentar. Dar as boas-vindas para minha amiga. Oi, amiga. Boa noite. Bem-vinda. Oi, Lu. Gostou das máscaras? Eu adorei, tava aqui me divertindo com você. Gostou mais da cor de rosa ou da de gatinho aqui, douradinha? Eu gostei das duas. Bastou ter purpurina, já tá valendo, né, amiga? Com certeza. Pronto. Então, seja bem-vinda aqui nesse espaço. Se apresente, né? Que honra ter você aqui como uma convidada assim, especialíssima que vai trazer informações muito úteis e quentes para todo mundo que está aqui na live. Para quem tem filho e para quem não tem. Com certeza. Primeiro eu que agradeço, né? Você sempre faz um convite assim com tanta amorosidade. Então eu que agradeço. Eu sou Fabiana Mainá, então como o Lu já falou, eu sou orientadora educacional e também sou terapeuta transpessoal sistêmica. E que casamento que dá certo, viu, Lu? Pense num casamento gostoso, esse de orientação com a terapia. Tem Um tudo a ver, né? complementa o outro. Deixa eu arrumar aqui, peraí. É, Me conta assim, nessa sua vida profissional dupla, você percebe várias interseções, então, na vida dos alunos e o que acontece no consultório terapêutico. Como é que é isso aí? Me conte. minha filha, um colabora com o outro, né? Eu estou sempre usando algum ingredientezinho da orientação na terapia, no momento que eu estou ali atendendo os clientes da terapia no individual, e levo muita coisa também da terapia para o ambiente escolar, né? Tudo com muito cuidado, porque a gente também não pode estar misturando no caldeirão, né? As coisas assim de qualquer jeito, tudo com muita responsabilidade, deixando as coisas muito claras, né, do que está acontecendo. Mas é como eu te falei, é um casamento delicioso. A terapia agregou muito porque eu tenho mais tempo, né, como orientadora do que como terapeuta, mas é a tampa para a panela, sabe? Então, assim, é muito bom porque eu consigo, em pouco tempo, eu acho que é onde está o segredo. Em pouco tempo eu consigo ajudar as pessoas, entendeu? De uma forma mais efetiva, tanto na escola quanto nas sessões da terapia. Na escola, quando um aluno era encaminhado para mim, para fazer um atendimento, para eu entender o que estava acontecendo com ele, eu demorava mais tempo, quando eu estava só como orientadora, né? Eu não era terapeuta na época. E aí, depois que eu fiz o curso de terapia, em um atendimento, eu descubro muita coisa. Eu já faço, né, encaminhamentos famílias sobre o que de fato o aluno precisa, de uma forma mais rápida. E você sabe que hoje, quanto mais rápido a gente puder ajudar e saber a raiz, né, daquela dorzinha que aquele aluno sente, melhor, porque a gente precisa ganhar tempo, ainda mais ele estando em formação. Né? É um ser humano ainda que está se formando. As coisas ainda estão se acomodando ali dentro dele. Então, essa questão da velocidade em descobrir mais rápido o que aquele aluno precisa, que tipo de orientação é, que tipo de acompanhamento é, e chamar a família também para já ir já dizendo algo bom, conciso, mais seguro, é ótimo, entendeu? A terapia trouxe isso para mim no trabalho como orientadora. E trazendo agora o que a orientação traz de bagagem para mim no trabalho com as sessões, com os meus pacientes, é uma experiência vasta aí de principalmente sobre o que cabe a minha responsabilidade, né? O que é meu que eu estou delegando para o outro? Na orientação eu trabalho muito isso com meus alunos de muito tempo. E aí chega um adulto para mim na terapia, eu olho para ele, é como se eu estivesse vendo ele aos 11 anos de idade, com algo que não foi ajustado, né? E aí eu vou lá e ajusto, né? Ajudo ele a ajustar. Na verdade, eu só sou uma pontezinha, né? Eu só digo para ele, ó, tem uma coisinha aqui, um parafusinho aí que eu vou lhe ajudar a apertar, se você permitir, se você quiser, né? Porque a gente sabe que a cura, ela é toda do paciente, né? Depende dele, na verdade.
Então é muito interessante. Por isso que eu digo que é um casamento que deu muito certo. E bom, né? Felizes esses alunos e essas famílias que recebem esse trabalho amoroso que você desenvolve, né? Eu sinto que é como se você tivesse adquirido uma lente especial, que agora você não olha E simplesmente, né, como orientadora. Lógico que o que você aprendeu na faculdade é super mega útil, mas você botou uma lente trouxe uma potência muito grande, né? E assim, eu fiquei babando aqui. exatamente. Mas assim, como é que a gente pode perceber? A gente sabe que a família da gente é um sistema, né? Assim como o nosso corpo é um sistema, né? Tem o sistema respiratório, enfim, tá tudo interligado e quando alguma coisa, alguma pecinha está com problema, interfere no sistema como um todo. Nossa família também é um sistema e a escola é um sistema, né? Como é que esse aluno, essa criança, e a gente vai chamar aqui, apelidar de máscara, porque é como se eu dissesse assim, tá? Vou dar um exemplo. Nossa, toda vez que eu danço com a Fabiana, ela pisa no meu pé. Então, eu já vou desenvolver uma estratégia para ela não pisar mais. Eu vou dançar assim, 30 centímetros afastado, porque aí ela não vai me machucar. Então, essa estratégia, nesse exemplo assim, bem bobinho que eu criei aqui, ela é a máscara. Né? Então as pessoas podem estar achando que assim, a máscara é ruim. Não, não é que ela seja ruim, ela é uma estratégia para você não sofrer. Então, eu não quero que Fabiana pise no meu pé, então eu já uso essa estratégia. Só que a gente aprende isso na infância, né? E aí a gente fica replicando na vida adulta de uma maneira muito automática. Como é que você vê que essas crianças assim fazem, constroem essa bagagem? Como é que isso aparece na vida escolar? Fica evidente essas estratégias, essas máscaras, ou é uma coisa mais disfarçada? Como é que você percebe isso? Olha, Lu, quando chega ali nas séries iniciais, que é o antigo Fundamental 1, a gente já consegue perceber, né? No primeiro ano, que é o que? 7 aninhos, 8 aninhos, a gente já consegue perceber algumas máscaras. E é muito interessante, porque eu vou dar alguns exemplos, tá? Do dia a dia. Infelizmente, nós viemos de uma cultura muito patriarcal, né? E aí o que acontece? O menino, ele é criado, na maioria, não estou dizendo que é uma regra para todos os lares, né? Não acontece em todos os ecossistemas familiares, mas ele é criado para ele ser hominho, para ele segurar a onda dele, para ele não chorar por besteira, né? E aí o que acontece? A gente tem os valentões, vamos chamar assim, tá? Os valentões. O que é que acontece? Olhou para ele atravessado, ele vai bater. Ele bate, ele não quer nem saber, É a máscara né? do valentão, né? Vamos dar esse apelido. Gostei. Vamos dar isso, vamos dar esse nome, né? A máscara do valentão. E aí, quando você chama essa criança para conversar, para entender por que ele agrediu o coleguinha, sem procurar ajuda de um adulto, né? Sem parar para pensar um pouquinho antes, sem respirar, sem contar até 10. Por que ele já foi, né, no instinto e pá, ele bateu? E quando você começa a conversar, você vai percebendo que é um menino que gosta de desenhar, ele gosta de pintar, ele tem um olhar tão sensível para as coisas simples da vida, para o que é belo. Só que essa sensibilidade, né, muitas vezes ela é oprimida pela família, sabe? Porque ele tem que mostrar um comportamento não de um menino meigo e delicado para ele não se mostrar frágil e vulnerável para a sociedade. Então, o que acontece? Ele pega aquela máscara do valentão e diz: não olha para mim atravessado, não, que eu lhe bato. Para se proteger, para não sofrer, né? Então, estou trazendo um exemplo aí das séries iniciais. Como acontece também com aquelas meninas mais agitadas, sabe? Aquelas meninas mais inquietas e que a família quer que ela tenha um comportamento de mocinha, né? De meiguinha, de Princesinha. delicada, de delicada. E aí o que acontece? Ela vai mascarar ali uma timidez, uma introspecção que você percebe quando vai conversar que ela tem muita coisa para botar para fora e para mostrar, muita energia, mas está presa ali porque a família
não tem esse olhar, não sabe lidar com isso, né? Então chega na escola, o que é que ela faz? Ela, não, eu não posso correr, gritar, gargalhar, dar um palavrão A cara da aqui. princesinha. Isso. Eu vou colocar aqui uma máscara de princesa, mas não, ela não é aquela princesa, né? Então a gente se preocupa com isso. E muitas vezes, quando a gente chama a família para conversar, a gente entende muito o processo que acontece em cada lar, né? Mas assim, e aí tem também, aí eu vou trazer para os maiores, tá? Os já do Fundamental 2, né? Que já não estão mais se estapeando, não. Já passou essa fase da briga, de bater o levou. São outras máscaras, né? Tem a máscara daquele que é a vítima da situação sempre. Então, tudo que dá errado na vida dele, ele não tem culpa. O planeta inteiro tem culpa, menos ele. Você tá me E cresce ouvindo? assim, né, Você Fábio? Eu travou, tô. Tiffany. Deixa eu só Pronto. dar uma. Aproveitar que você me deu a palavra aqui rapidamente. A Cecília colocou assim, ó, castração da própria família, né? E colocou também aqui a ideia de que se ela não for a princesa, será rejeitada e não será amada. É exatamente isso, né? A Lia Isso. colocou que te adora, ó, super competente. E o Oi, obrigada, Li. Um beijo. Crícia também falou que é desse E- jeito. Então, é isso mesmo, né? A família acaba, não por mal, porque nenhuma família, eu vou ser sacana, eu quero criar isso aqui, Isso. forçar. Não é isso. Ela acha que Não aquilo é é. o melhor e E, projeta para construir essa máscara. isso. E aí o que acontece? Tem uma máscara que acontece muito, tem acontecido muito, viu, nesse virtual, nessas aulas virtuais aí. Que é, por exemplo, tem um trabalho para entregar. O aluno perde o prazo, ele não entrega. E aí, quando o professor vai conversar, e aí pede ajuda à coordenação, a gente entra em contato com ele, o que foi que aconteceu? Ah, porque minha internet no dia não funcionou, o Chrome deu problema, eu perdi o carregador, ah, porque o roteiro não tinha uma explicação clara, ah, porque eu perguntei ao professor, ele levou não sei quantos dias para me responder. Não tem culpa de tudo. Ele é o pobre coitado. E se e tem uns que faz caras e bocas e gestos que se você não conhece, você compra. Entendeu? Você compra. Aí eu tenho que ter esse cuidado de, né, mostrar para ele que ele está no papel de vítima, mas respeitando também aquela máscara que ele está trazendo para mim para se defender. Tipo, eu aqui sou a vítima, tá? Vamos começar por aí? Eu não tenho culpa. E aí vou aos poucos, né? Eu não sei o que acontece comigo num momento desse, que às vezes eu não consigo ficar chateada com uma situação dessa, porque eu vejo ali um ser humano que está num processo de formação e ele está me dando a oportunidade de ajudar ele a fazer alguns ajustes para que ele, né, quando tiver adulto, ele não sofra esse tipo de coisa. Então, eu me sinto super privilegiada quando eu tenho a oportunidade de receber um aluno que traz uma questão onde eu tenho uma habilidade, uma competência que eu posso melhorar aquele ser humano e que ele vai continuar esse trabalho e ajudando outras pessoas. Então, quando eu tenho esse olhar, né, e aí eu fico olhando o pai e a mãe por trás, que na maioria das vezes se comporta da mesma maneira, da mesma forma, né? Na maioria das vezes eu já conheço a família. Lá a gente faz questão de conhecer a família. Às vezes o aluno está falando, é incrível, parece que eu estou vendo a mãe atrás ali falando, ou o pai, o mesmo jeito. E eu tenho que respeitar essa bagagem que ele traz, né? Então eu respeito, recebo ele com amorosidade, como eu te falei, porém a gente precisa fazer ajustes, né? Eu não vou deixar aquela criança passar por mim e eu perder a oportunidade de dizer assim, poxa, tem uma coisa aqui que a Profab tem para lhe dizer. E eu sempre falo assim, ó, Lu, eu sempre digo para ele, ó, esse posicionamento que você está trazendo leva para uma consequência X. Um outro posicionamento que você pode ter, se você quiser, que leva para uma consequência Y. A consequência X gera tal sentimento. A consequência Y leva a tal sentimento. Qual você prefere? E aí eu digo, fica à vontade para escolher.
Claro que eles vão preferir o caminho mais saudável, né? Eles vão preferir o ajuste. E aí eu digo, não fique com vergonha, porque você já não optou antes, porque você não conhecia esse outro caminho. Então eu, a Profab, eu estou lhe apresentando que tem essa outra chance aqui, esse outro caminho, esse outro comportamento que você pode escolher. E é dessa maneira que eu vou trabalhando o aluno, né? Para que ele não se sinta envergonhado, entende? Pelaquela máscara de vítima que ele colocou, para que ele não se sinta julgado por mim, né? Porque eu também tenho as minhas, e como tem, Todos temos. Eu trouxe essas duas aqui, ó, mas tem uma coleção. pois é, entendeu? E aí, se você deixar aqui para eu falar sobre as máscaras, que eu percebo nos meus alunos, a gente vai até meia-noite. Porque tem aquele que é o popular, né? O popular, já, né? A máscara do popular é assim. Ele geralmente, todo popular, ele não é muito, não é uma regra, tá, gente? Que fique claro. Mas na maioria dos casos, ele não é um aluno que entrega um rendimento satisfatório. Ele não é. Então ele chama atenção de outra forma. Ele precisa chamar atenção. Então o que é que ele faz? Ele é o popular, o É líder, blogueirinho, né? aquele que todo mundo. E aí ele fica famoso, ele fica falado, né? Todo mundo gosta dele, então ele não precisa chamar atenção pelo rendimento bacana. Ele chama atenção de outra maneira, pelas relações, vamos dizer assim. E assim a gente vai É seguindo bem pela vida, né? interessante. É assim, pelo que você está conversando comigo, eu percebo claramente, me corrija se eu estiver errada, que realmente tem uma relação das máscaras dos pais com a dos filhos. Lógico que a gente educa os filhos da melhor maneira possível, né? Eu, por exemplo, eu sou muito assim, eu sou ansiosa. E aí eu tô sempre querendo antever os problemas para eu já organizar para que não aconteça nada de errado. Então, eu projeto essa máscara minha, né, que tem aí, vou trazer assim um perfeccionismo, né, uma dona perfeitinha que eu até brinco às vezes lá no Instagram, e eu acabo levando isso para minha filha, né? Lógico, não necessariamente ela vai absorver, mas a chance dela absorver é muito grande, né? Eu venho dessa família de mulheres controladoras. A minha avó materna era, a minha mãe era, e eu honro isso, né? Então parece que realmente essa máscara se reflete nos filhos, né? Então acho que você deve ter um trabalho danado, porque se esses pais não tiverem consciência e abertura para perceber isso, como é que você faz? Porque interfere em tudo. Interfere. Olha só, todo ser humano ele traz a sua bagagem da ancestralidade e do seu ecossistema familiar atual, né? Sejam pais presentes ou ausentes, ele traz. Quando a gente percebe que a criança, né, o estudante, o pré-adolescente ou adolescente, ele tá com um traço de caráter, vamos assim dizer, ou ele tá com um perfil comportamental que precisa de ajuste, porque ou habilidades que ele precisa desenvolver que às vezes eles não querem desenvolver, né? E eu preciso chamar essa família para conversar, sim, tá? E aí eu primeiro crio um vínculo. Eu preciso criar vínculo com essa família, construir uma relação de confiança para depois ir com o meu dedinho lá, bem devagarzinho na feridinha e falar: olha, aqui vocês também precisam melhorar isso. A questão da ansiedade acontece a todo momento. Quando eu tenho alunos ansiosos, com certeza é muito raro o pai ou a mãe não ser ansioso. Vem de um dos dois. Né? E aí, quando eu converso com a mãe, ela, mas meu marido, se você conhecer ele, você, Ave Maria, Profado, você vai ver. Ou então eu converso com o pai e diz, mas é a mãe toda, a mãe é assim. E aí, o que é que eu faço? Eu digo, olha, a criança precisa de um acompanhamento, né? E aí eu apresento algumas abordagens, né, de trabalho, algumas linhas, pode ser psicólogo, terapeuta. Já tem alguns profissionais que eu conheço, que eu faço, né, algumas indicações, faço aquela ponte, né, do profissional com a família e tal, marco reunião junto, tudo, e vou induzindo, né, e fazendo com que os pais reflitam a necessidade deles também trabalharem isso, essa questão da ansiedade, que não adianta só a criança ser acompanhada, se os pais não estiverem também
no mesmo movimento, entende? E o que acontece muito, foi bom você tocar nesse assunto, que é uma coisa que incomoda muitos profissionais, né, que cuidam de crianças, dos menores, vamos dizer assim, né, dos menores de idade, é que a família paga lá, né, acerta com o profissional e não aparece. Diz, ó, resolve. Resolve que o pacote é teu. É a E não é terceirização. o pacote. O pacote é nosso. O pacote é nosso, né? Principalmente da família. A família é a primeira instituição, né, Lu? Que uma Com criança faz certeza. parte. A Marina colocou aqui, ó. Vamos ler um pouquinho os comentários. Ô, gente, podem colocando comentários, perguntas. A gente vai parando de vez em quando, tá bom? Para dar atenção amorosamente aqui. É gostoso quando tem essa participação, né? A Marina colocou: eu sou toda meu pai, tanto na melhor quanto na pior versão. Pois é, a gente reflete, não tem jeito. E a Cica colocou também: a máscara tem a função de ser aceito, realmente, né? Eu não vou agir dessa maneira, no meu exemplo aqui, controladora e perfeccionista, porque eu acho legal, é fofinho. Não, é porque eu quero ser aceita, eu não quero errar. E no baile a gente vai falar justamente, né, sobre essas feridas, a rejeição, o abandono, qual é a máscara que ela leva, a traição, a humilhação. Então, ela colocou aqui: o trabalho do adulto ou do terapeuta é ajudar a pessoa a compreender que ele não é só a máscara e que sem a máscara podemos ser amados, sim. Pois é, Sica, mas assim, toda escola precisa ter uma orientadora educacional assim, sensível, competente e humana. Ai, gostosa. E gostosa. É, Uma está sendo pessoa choro, viu? Vai maravilhosa. me fazer chorar, é? Só que assim, realmente essa máscara, ela vem com a função de preparar essa pessoa para ela ser aceita. É como se isso não é consciente, é uma coisa meio que automática, né? Como se você dissesse assim, bom, se eu É. não fizer tudo perfeitinho no meu exemplo, eu não vou ser aceita. Eu vou ser criticada, eu vou ser humilhada. E aquilo ali eu tô remetendo, sem perceber, a uma situação que eu vivi na infância, ou várias situações, onde eu não me senti aceita por conta de não ter sido perfeita. Então, eu fui aprendendo que ser perfeitinha, que ser ali controladora da situação, era um caminho para que eu fosse vista com bons olhos. Então, tudo que a gente faz reverbera na vida do filho da gente, né? Se tirou 9, podia ter sido 10, né? Ou aquela coisa, não fez mais que a sua obrigação. Gente, um espirro reflete, né? Então a gente não pode ficar É, neurótica, não podemos, mas também tem que ter essa consciência, né? E você faz isso com muito amor. principalmente, principalmente, Lu, do 0 aos 7, 8 aninhos, né? Que é a primeira Isso. infância. E a muleira psíquica, ela tá aberta, recebendo todo tipo de experiência e tatuando no inconsciente como verdade absoluta para o resto da vida, minha gente. Então, olha o tamanho da responsabilidade dos papais e mamães de plantão, né? Então, quando a gente resolve ter um filho, a gente precisa pensar, porque é um desafio enorme. E pior nos tempos de hoje, por conta da internet, né? Por conta de tanta informação solta, sem filtro, e que essas crianças têm acesso, sim, têm acesso. E uma coisa importante, para não esquecer, Lu, eu já percebi que, às vezes, né, algumas famílias, alguns pais subestimam a percepção das crianças quando elas são pequenininhas. Então, às vezes, discute perto da criança, diz um palavrão, se ofendem, né? Tratam de assuntos, abordam assuntos muito de adultos, sobre questões financeiras, dificuldade financeira, doença de alguém da família, na presença de uma criança de 2, de 3 aninhos, de 4 aninhos, e aí diz assim, não, ela não Tá entende, e a criança está ali entendendo? no ambiente entendendo tudo e Tudo. captando essas informações e construindo enas, né? Que são como a gente chama das experiências não assimiladas. Sendo Isso está sendo ouvido e ela está guardando na memória dela, e muitas vezes ela entende o processo errado até, não foi exatamente aquilo, e aí leva para o resto da vida. E quando chega lá na fase adulta, isso uma hora vai emergir, né? E a pessoa fica sem entender por que esse medo, por que essa autoestima tão baixa, por que eu não confio em mim, não acredito em mim, né? Por que essas coisas assim que a pessoa diz, meu Deus, eu não entendo, de onde vem isso? Ah, vamos futucar lá que a gente vai achar, né? Vem lá da infância. Então, assim, eu me sinto
super lisonjeada de trabalhar, né? De ter a oportunidade, né? Que o universo trouxe isso para minha vida, de trabalhar na construção do ser humano. Então, quando eu fui buscar o estudo, foi porque eu queria entender como acontece esse processo, porque se depender de mim, só vamos tatuar coisa boa aí na memória dessas crianças, né? Vamos ver se a gente diminui a quantidade de pacientes nos consultórios, né, de terapia, de psicólogo, porque quanto mais você vê clínicas lotadas, é sinal de que a humanidade está doente. Eu fico muito triste quando eu recebo o telefonema das clínicas do bairro, né, onde a escola, onde tem a escola que eu trabalho, diz assim: olha, Profebe, que eu sou super conhecida por lado de lá. Não indica mais a clínica, não, que nós não temos vaga até setembro. Só vamos Nossa, abrir agenda a partir de tal mês. Eu fico, gente, isso não é para festejar, não é. Então, assim, quem são esses adultos? Por que tanta fragilidade emocional, né? Por que tanto culto ao corpo, né? E mostrar aquela coisa exuberante do lado de fora, que isso aqui é uma casca. E se dentro, um olhar atravessado lhe desequilibra, ele tira do prumo. Então, se eu não perco, Lu, pode ter certeza, a oportunidade, eu tenho um olhar de raio-x. Passou uma criança com uma fisionomia estranha, eu já chamo para conversar, eu já identifico o que está acontecendo e vamos na raiz. Não vamos de paliativo, não. Eu não estudei para ficar de paliativo, não. Vamos na raiz, vamos chamar quem resolve, vamos chegar para a família e falar: olha, eu acredito que o problema é esse. Converse com tal profissional, veja se é isso mesmo. E vou acompanhando, né? E tenho que show de acompanhar esse bola. processo todo aí, para ver se a família Ó, realmente me ouviu. eu vou passar aqui os comentários, né? E aí eu queria ter uma coisa meio polêmica que eu quero te perguntar. Peraí. Marina colocou aqui, acredito que a terapia não é só questão patológica, né? Realmente, assim, a gente sabe que até é, chegar no nível realmente de um transtorno, tem muita coisa que pode acontecer nesse intervalo e se cuidar na terapia é fundamental, né? Sim, Van colocou aqui assim, cuidado emocional para conceber filhos emocionalmente saudáveis, né? E Tami concordou. Realmente, a responsabilidade é enorme, não só dessas mamães e papais, como dos avós que às vezes criam, dos titios, titias, e a gente vai falar dos professores. Eu espero que os professores não garrem ódio de mim, que eu vou falar aqui agora. Zica colocou aqui, as máscaras nem sempre são conscientes. Trazer para a consciência faz toda a diferença. Pois é, o processo de cura, ele começa quando a ficha cai, né? Você percebe aquele mecanismo e ali está iniciando a sua autocura. Porque com essa consciência você consegue reconhecer o que está acontecendo e fazer a transformação, se você desejar, lógico, né? A é, Tami colocou aqui assim, ó. Também tem a questão de se enquadrar ao grupo para ser aceito no ambiente escolar. Exatamente. Às vezes, aquela criança não traz necessariamente essa máscara da, do universo familiar, né? Ela começa a perceber que se ela não se enquadrar, a gente tem essa necessidade de ser aceito, sim, e ela precisa. Então, ela acaba colocando mais máscaras, né? E aí vai fazendo essa mistura. E a Isa colocou assim: sou totalmente diferente dos meus pais. Ou eu acho que sou. Mas sempre acabo me achando parecida com pessoas que não são do meu laço sanguíneo. Isso acontece também, né, Fábio? A gente parecer com pessoas, a gente não se identifica, acha que não parece com aquele ecossistema, aquele sistema familiar, mas assim, a ancestralidade ela é tão vasta que a gente sabe que tem aquele que vem lá de longe, que a gente nem conheceu, e que traz características também, né? Então, eu acho que tudo pode sim, rolar. com certeza. Tem as honras ali, né? Vem a questão de honrar, né? Honrando alguém, algum, algum, algum parente lá do passado. Uma coisa que eu fico também assim observando, né? Uma observação que filho, né? A criança tem que se reconhecer em pai e mãe, não em professores, na orientadora, na coordenadora, na tia do reforço e às vezes, que aí Na dói o que eu vou babá. dizer, acontece, no tio da van, né? Nossa. Então dói.
se reconhecer no tio da Avon é porque a família é muito ausente, né? Então é importante criar histórias, cruzar, na verdade, suas histórias, né? Com seus filhos, dar qualidade quando você estiver em casa. Ah, eu tenho pouco tempo, trabalho muito, mas quando você estiver com eles, dê qualidade a esse momento, né? É uma preocupação também, uma observação minha. E eu fico assim muito triste quando eu percebo isso, né? Aquele aluno que espera tal dia da semana porque tem um professor que para ele se tornou referência. E cai uma responsabilidade muito grande para o professor, que não é certo, porque isso é sistêmico, entende? A Perfeito. escola, a escola trabalha com o aluno a partir de. Por que a partir de? Porque a primeira instituição é família, depois vem a escola. Família vem primeiro, sempre. Se essa ordem muda, mexemos na hierarquia, Dá entra em merda. desequilíbrio no sistema e essa conta não fecha. Você falou algo muito importante, você acabou adentrando justamente nessa pergunta que eu quero fazer para ti. É, a gente sabe que assim muitas escolas têm funcionado como depósitos de crianças, né? A família realmente tem terceirizado não só a questão do ensino mesmo, assim, do letramento, mas tem terceirizado o amor, o acolhimento, não tenho tempo, não tenho paciência. Bom, isso é um lado da moeda. Do outro lado, eu vejo assim, os professores, eles têm realmente um papel enorme, assim, é uma responsabilidade gigantesca, porque o que o professor diz é lei. Então, assim, eu lembro que aqui quando eu estou orientando minha filha com um dever, um simples dever, eu falo, não, filha, por que você não faz dessa forma? Mamãe, professora falou que é assim. Então, aquela palavra do professor, ela é, sabe? É lei. Então, que tipo de bagagem esses professores trazem para essas crianças? Se essa bagagem também interfere, né? Hoje de manhã eu fui me despedir de minha filha aqui, que eu ia sair para trabalhar. Ela estava fazendo a aula dela lá remota. E aí eu fiz assim, né? Aí ela falou assim: mamãe, eu não posso sorrir, não. Porque na aula de ontem a professora reclamou que eu estava sorrindo. Sabe? E eu fiquei tão pirada com aquilo ali que ela não podia sorrir, né? Então, assim, é uma besteira, mas tem falas dos professores que marcam, né? Coisas que nós pais falamos e professores também. Primeiro, não há, por exemplo, não há sucesso sem sacrifício. As coisas vão se consolidando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre os depósitos de crianças e sobre as máscaras que os professores têm e se isso mistura na criança, se vira uma muqueca na vida da criança ou como é que acontece. Vamos lá. Sobre a questão do depósito, né, de crianças, com esse virtual isso inverteu. Todo mundo foi para dentro de casa, a escola invadiu os lares, as famílias aí tiveram muitas dificuldades, principalmente a família que terceirizava muito o acompanhamento dos filhos, né? Tanto de escola, como reforço, como inglês, como todo mundo pagava vários profissionais para fazer tudo, para eles ficarem, né, mais livres ou porque não tem tempo. Essas famílias tiveram muita dificuldade. Eu acho que a ficha caiu. É isso que é criar filho. É isso que é ter filho, o acompanhamento, né? Eu fiz atendimento de aluno e eu tive que organizar a rotina da família inteira, do pai, da mãe, dos outros irmãos, organizar horário, porque ninguém se entendia dentro de uma casa, porque nunca tinham vivido todos juntos por muito tempo, né? Então, essa questão de depósito, dói, né? Falar assim é pesado, É, mas acontece sim. Essa pandemia trouxe muita coisa positiva, tá? Tem muito pai, muita mãe que doido para a escola voltar, para poder os meninos irem para a escola é importante, mas entenderam o que é criar, o que é acompanhar, sabe? Se aproximaram mais, ficaram mais íntimos, criaram mais vínculos. Então, isso é muito positivo, certo? Nos lares, né? Então a pandemia trouxe isso daí também e a gente tem que dar, né, o mérito das coisas. As famílias estão mais próximas dos filhos. Eu fico muito feliz com isso, tá? Então quando vem para mim falando alguma coisa,
vem com mais propriedade de quem é aquele filho, do que ele sente. E pode ser até uma situação difícil de resolver, mas eu fico tão feliz de saber que aquela mãe está próxima daquele filho, está vendo aquela criança, né? Está enxergando ela, que o problema ele fica pequenininho, sabe? Porque existe algo maior que a família não percebia e que a pandemia trouxe isso. Então, tudo tem um porquê, né? Sobre Maravilha. essa questão da. Agora, sobre essa que você me apertou, né? Das Você me máscaras abraçar, mas dos tudo bem. professores. Eu já estava esperando que você fosse fazer essa pergunta. Olha só, Lu, a escola é um grande sistema vivo, tá? Então, a escola vem pelo sistema dos mantenedores, do que eles acreditam como fazer educação, né? Do que eles querem para a escola deles. Então, quando a gente leva um filho para uma escola, a gente precisa entender o que aquela escola acredita, como ela trabalha a educação. Ela valida mais o aprendizado cognitivo, ela valida mais a educação do ser humano integral, né? Que o ser humano é muito mais do que conteúdo, muito mais. Né? Então, para você ter uma noção, na escola que eu trabalho, o socioemocional é disciplina na grade já há 7 anos. Né? Então, a escola que tem essa preocupação de ver você como um ser humano, independente de português, matemática, história, geografia e as outras disciplinas. Então, é um grande sistema vivo que começa pelos donos. O que eles querem na escola? Como eles querem fazer a educação? E o que a família acredita, tem que combinar com o que essa escola traz. Se não, é melhor você colocar numa escola mais próxima dos seus valores. Os seus valores conversam com os valores da escola que você escolheu para o seu filho? E aí, aí a gente vai, imagine um funil. Você vai imaginar um funil, tá? Então, em cima, lá na base, você tem esse grande sistema, né? Que primeiro ele começa mesmo lá pelos órgãos competentes, né? Pela Secretaria de Educação, que determina os conteúdos, que vai separando conteúdos por série e tal. Aí a escola vai e recebe tudo isso pronto. Só que cada escola tem uma forma de fazer diferente. Eu preciso, por exemplo, eu preciso trabalhar o índio no sexto ano, mas eu posso trabalhar o índio da maneira que eu quiser, mas eu tenho que trabalhar o índio. Entende? E aí, Sim. aí vem para os donos. Os donos é um sistema, tem bagagem ali. Aí, dos donos, eles contratam os coordenadores, outro sistema, outras bagagens. Eita, Lele, olha que moqueca gostosa. Aí embaixo dos coordenadores, você tem ali os professores, né? Vamos fazer assim. Você tem os professores. Então, imagina a moqueca. E ali, alinhado com o professor e tal, você tem todos os outros funcionários. Você tem portaria que lidar com o aluno. Você tem a tia da Da cantina que lidar cantina. com o aluno. Tá? Você tem a assistente de corredor que está também educando esse menino, fazendo intervenções o tempo inteiro. Você tem as meninas da limpeza que tá limpando o banheiro e tá vendo alguém chorando dentro do banheiro, no boxezinho, e vai bater ali para dizer o que está acontecendo, eu posso te ajudar, que é outro sistema. Então, é uma moqueca deliciosa. E aí, quando você vem para a sala de aula, que é a ponta do funil, você tem o professor com o sistema dele e um conjunto de alunos, cada um seu sistemazinho, ó, seu universo, Com a né? Todo bagagem mundo de junto e casa. misturado. Exatamente. Eu gosto de comparar a escola com a natureza. Vou lhe dizer por quê. Para dar um exemplo de que a escola é um grande sistema vivo e em movimento. A natureza, observe, ela nasce, cresce, reproduz e morre. A escola também. A natureza, ela tem ciclos, né? Ela tem as estações do ano. A escola também tem os ciclos. Tem o infantil, tem as séries iniciais, as séries finais do ensino médio. É como as estações da natureza, né? As estações do ano, as fases da natureza, a escola tem as fases dela também, né? E por onde é que a escola morre? A escola nasce no infantil, morre no ensino médio, porque depois vai nascer outro ciclo na faculdade, algum empreendedorismo que a pessoa, né, dê segmento. E a natureza, ela se autorregula, né? Ela se autorregula, observe. As folhas caem, elas ficam secas, depois ela dá fruto, ela não precisa do homem para nada, é independente. A escola também se autorregula, a gente erra, acerta, ajusta dali, ajusta de cá, em nome Que, de um bem maior, né? que Então coisa eu gosto de linda, comparar a Fábio. escola com a natureza, sabe? Não É, sei se faz você muito conseguiu acompanhar esse raciocínio. conseguir.
E assim, eu também aí acredito, eu acho que você também deve ter acreditar nisso, provavelmente. A gente estudou constelação familiar, a gente sabe que tudo foi como foi, e a gente precisa aceitar os destinos, né? Então, quando o professor, por exemplo, ele não pode olhar para aquele pai, para aquela mãe, sentindo que ele faria melhor, ou com aquela coisa, às vezes vem aquele sentimento de pena, né? Aquela criança, ela tem os pais certos para ela. Ela precisa passar por certas experiências no sentido de expansão da consciência, de crescimento, né? E é uma muqueca mesmo. Eu achei muito linda essa comparação que você fez com a natureza. Eu acho que escola e família têm que trabalhar de mãos dadas, né? Não tem que ser depósito e tem que Isso. interagir. Agora, eu tenho até uma boa notícia, Lu. Tem alguns cursos voltados para a educação. São sistêmicos, tá? São cursos de 8 meses, uma vez por semana. E assim, o professor que faz esse curso, ele muda a visão dele de sala de aula, do Totalmente. fazer dele pedagógico. Totalmente. E ele ganha muito com isso. Ele melhora a relação dele com a profissão, com ele mesmo, porque tem aquele processo primeiro de se autoterapeutizar, né, de se trabalhar, de revisitar lá o passadozinho, pegar aquelas memóriazinhas que estão reverberando até hoje, dar uma trabalhada naquelas memórias, dar uma ressignificada, dar uma corada bacana e volta para a sala de aula com outro olhar e ele consegue olhar para o aluno dele e ver o que está por trás daquele aluno. E tudo muda, né? Então, quando você olha para um aluno e diz assim, respire fundo, porque eu vejo você, né? Eu vejo você e tá tudo bem. E aí é incrível como essa palavra essa frase tem um poder, sabe? Porque as pessoas só querem ser vistas. Principalmente o aluno, ele quer ser visto. E assim, não importa o sentimento dele. Valide sempre. Quem somos nós para estar mensurando a dor do outro? Não importa a idade. Trouxe aquela dor, trouxe aquele sentimento, a gente valida, a gente acolhe. E aí ele se sente. E isso, essa conexão, ela é possível se fazer em frações de segundos, sabe? Você se conectar com o outro. E aí, depois que você se conecta, tudo que você orienta aquela criança, ele recebe de uma maneira mais fácil. Coração É aberto, como né? se você abrisse a natureza dele, sabe? Ele recebe, porque ele sabe que você quer o bem dele. Né? Tudo é a forma de dialogar. E para você ter esse entendimento e essa postura, é muito interessante estudar mais um pouquinho. Né? Então, Perfeito, assim, sabe? quem nasceu para educar e educa por propósito, por missão, faz o olho brilhar, estuda, vai, corre atrás e você vê claramente a melhor, a felicidade dele e a ressonância com a turma, sabe? É incrível. Quando entra na sala, a Diferente. turma porque, sei lá, aquela coisa bacana daquele professor, o aluno reflete, né? Porque a sala de aula é um verdadeiro espelho. A turma vai se comportar da maneira que você se comporta com eles. É E lindo. criança pega isso muito fácil. Ninguém engana uma criança. Ninguém, porque eles se conectam com a gente muito fácil. Parece um monte de tomadinha ali, doida para se conectar com Antena, né? você. E É, assim, essa fala que você trouxe, até o Edson, psicoterapeuta, não sei se eu estou pronunciando corretamente seu nome, se eu não tiver, me perdoe, o Edson, se sentir visto é transformador, né? Eu conversando com o meu chefe, eu trabalho na prefeitura, falando para ele porque a gente mudou de prédio e o prédio antigo foi demolido. E assim, as pessoas trabalhavam ali há muitos anos, né? E ver o prédio sendo derrubado foi muito impactante. Eu trabalhava só há um ano e me senti impactada, né? E aí eu conversando com ele sobre o efeito disso, né? E eu falei, quando as pessoas se sentem vistas, elas seguram em sua mão e vão com você fundo, né? Porque elas percebem que você as vê e você tem real interesse por elas.
Então, assim é com o aluno. Quando ele se sente visto, ele se sente acolhido por aquele profissional, ele vai fundo, ele absorve aquilo de uma maneira incrível, né? Então, assim, ter um professor com essa formação sistêmica, isso vale ouro, né? Isso é, assim, fantástico. Ah, A gente é. já está chegando no fim, Fábio. Eu quero avisar aqui Já para o pessoal. Já, já. Ainda temos um tempinho, né? Que, assim, a live vai ficar salva. Caso vocês queiram ver, a Cris que falou que perdeu o início, né? Então, assim, você também trouxe uma coisa importante, que é aquela pessoa que trabalha, que é um professor de alma. Porque hoje a gente tem também muita gente que é professor por falta de opção, porque quer complementar simplesmente a renda. E essa pessoa não tem esse brilho no olhar, não tem esse tesão, essa vontade de expandir o conhecimento, né? E olha, assim, como deve ser maravilhoso eu poder escolher onde minha filha vai estudar, né? Porque aquela escola, aquela instituição está de acordo com os meus valores e não simplesmente porque é a escola que eu posso pagar ou aqui tinha vaga, né? Que maravilha a gente poder fazer isso. Eu queria assim que dedicar esses minutos finais aqui, deixar você com a palavra. O pessoal tá amando aqui, sabe? Botou aqui palavras sábias, né? A Cris colocou aqui que a professora Ellen Vieira trabalha com essa pedagogia sistêmica. Eu acho que a gente pode depois fazer um outro encontro para falar um pouco mais sobre isso, né? A gente também tem a liderança sistêmica dentro das empresas, né? Aqueles funcionários que se sentem vistos, se sentem integrantes do sistema. Na verdade, a gente pode levar essa visão sistêmica para tudo na nossa vida, né? Então, eu queria que sim. você trouxesse, assim, com esse carinho que você traz, com essa energia, que eu estou sentindo uma energia muito feminina sua agora, muito de amorosidade, de acolhimento, né? O que é que você traz, assim, como mensagem para quem está aqui Eu queria assistindo? aproveitar, Lu. Olha que curioso. Eu queria aproveitar e dizer que eu não sou mãe por opção, mas eu exerço a maternidade todos os dias, sabe? De uma forma tão plena que me preenche tanto. E assim, para trabalhar em escola, tem que gostar de gente, tem que gostar de ser humano e tem que ficar muito feliz e agradecer com cada criança que chega para você e fazer alguns ajustes. Eu me sinto tão importante, eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão preenchida, sabe? Eu não saberia fazer outra coisa. Eu queria deixar só um recadinho para os pais, tá, Lu? Que Deixa estão esse aqui, acalento que no depois. coração da gente aí. É o seguinte, ó. Antes de decidir ter um filho, de construir uma família, pense que tem muita coisa que dinheiro não vai comprar, porque não vende em prateleira de loja nenhuma, certo? É amor, é diálogo, é vínculo, é respeito, tá? Isso aí você não compra. Me dá meio quilo de respeito, por gentileza. Já pensou? Não existe isso. É empatia com seu próprio filho, tá? A gente quer tanto, né, que os outros sejam empáticos com a gente. Então, empatia com o nosso próprio filho. E por que que não vende? Porque não tem nem como dar preço a isso, né? Então, assim, é muito desafiador ter filhos nos tempos de hoje, por causa das influências, né, do mundo digital, do mundo tecnológico. Então, pare e pense direitinho, que ter uma família não é só para colocar num porta-retrato e colocar na sala, certo? Para seguir um padrão. Criar um filho é de uma responsabilidade imensa. E assim, se você tem suas questões, né? Suas travas, se trabalhe, busque o autoconhecimento, se prepare para poder exercer a paternidade e a maternidade, para que o seu filho leve com ele o que você tem de melhor na sua bagagem e que ele faça algo bom com o de melhor que vocês vão dar para ele. Já estão dando o dom da vida, mas não é só o dom da vida, é muito mais que isso, né? Então que o filho de vocês levem para a vida aquilo que vocês têm de melhor para oferecer. E dentro de casa, nada de máscaras. Dentro de casa sejam vocês, na melhor versão que vocês puderem dar para o filho de vocês, na versão orgânica, numa versão natural, não forçada. Isso só é possível quando a gente busca autoconhecimento, quando a gente olha primeiro para dentro da gente. Como é que você quer empreender as emoções de um serzinho que não sabe de nada, que vem tão puro, que não tem culpa de nada, e você sem querer e sem perceber não trata, né?
as suas emoções, não empreende as suas emoções. Então, pensa direitinho sobre isso e entendam também que a família é a primeira instituição, a escola vem depois, a família vem em primeiro lugar e a escola respeita isso, né? De que a gente trabalha a partir de. E tem um momento que a gente não pode fazer, que é papel da família. Então, deixa com a escola o que é da escola e fica com a família o que é da família. É isso. Que linda, Fábio. O pessoal está aqui vibrando com a sua mensagem. Eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu atendo, assim, a maior parte são mulheres, né? E muitas são mães. E muitas chegam no consultório terapêutico falando assim, ai, Lu, eu sou uma péssima mãe, eu tô com várias questões, vários problemas, eu não tô com tempo para mim, eu não dou atenção. Chegam culpadas, né? Então, assim, essa maternidade, essa paternidade tem que ser, sim, muito consciente, mas ela precisa também trazer uma leveza, para que você perceba que você está fazendo o seu melhor, que você nunca vai poder fazer algo que seja perfeito e que os seus filhos nunca vão ter algum tipo de desafio na vida adulta. Isso é impossível, né? Nós estamos nessa vida aqui para esses desafios nos lapidarem. Então, assim, seja leve, dê todo o seu amor, tenha consciência, mas também viva com leveza, porque a culpa não ajuda em nada, né? Então, assim, fortalecer esses vínculos e olhar para os seus pais também com amor, sabe? Eu cheguei a uma época que eu olhei para minha mãe e eu dizia assim, meu Deus, minha mãe me ferrou, minha mãe me ensinou a ser controladora, me ensinou isso, aquilo, outro, mas foi por amor. Ela fez o melhor que ela pôde por mim. Então, assim, sair, Com certeza. né? Soltar essa cobrança, esse julgamento, e entender que nós estamos todos aqui fazendo o melhor que podemos, com o que sabemos, não é? E só para finalizar, tá, gente? Eu sou Fabiana, mãe na Santos Pimentel, filha de Maria da Paz, mãe na Santos Pimentel, e Luiz Gonzaga, mãe na Santos Pimentel, com muito orgulho de tudo que eles me ofereceram. Fico com o que eles trouxeram para mim de bom e o que eles trouxeram para mim, que não foi muito bom, eu fico também, reconheço, respeito e sei lidar com cada processo. É Uau, isso que mesmo. linda! Ô, Fábio, deixa aqui o teu. Fala pra gente qual é o seu perfil aqui profissional para que as pessoas que se desejarem possam seguir também, né? Importante. O perfil profissional é meu e de Tamara Guerra, nossa colega, deve estar aí também acompanhando. É o acolhimento virtual com 2 L's no final, tá? Então, dá uma olhadinha lá no Instagram, tem uns conteúdos lá também bacana. E Tami também é super disponível. Tami também é professora, tá, gente? Então, tudo que eu tô falando aqui, ela vive diariamente isso daí. E é isso, estamos juntas, estamos aqui à disposição. Sejam sempre bem-vindos. Estou encerrando aqui esse encontro com meu coração mais quentinho, tá certo? Morrendo de vontade de sair aqui para abraçar minha filha, agarrar ela, dar um beijo bem gostoso, porque você despertou esse amor aqui no meu coração. Te agradeço muito por hoje, viu, minha amiga? Que bom, que energia gostosa. Espero que todo mundo ressinta essa energia aí onde vocês estão, né? Dessa live feita com muito carinho, tá bom? Beijo para Ok. todo mundo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.